Uma bomba explodiu nos bastidores da política brasileira. E o eco dessa detonação já começou a aparecer onde mais assusta qualquer projeto de poder: nas urnas. O que até poucos dias atrás parecia apenas mais uma crise de bastidor, mais um áudio vazado, mais uma polêmica envolvendo aliados, empresários e disputas internas, agora ganhou outro peso. Porque quando uma crise deixa de ser apenas assunto de imprensa e começa a aparecer em pesquisa eleitoral, o problema muda de tamanho. E é exatamente isso que está acontecendo com Flávio Bolsonaro. E a pergunta que fica no ar é inevitável. Essa queda é apenas um susto passageiro ou o começo de uma perda muito mais profunda? A carreira nacional de Flávio Bolsonaro entrou em seu momento mais delicado? O nome que vinha sendo tratado como o herdeiro político natural de Jair Bolsonaro começou a virar um risco dentro do próprio campo bolsonarista? Atenção, porque os números não mentem, mas também não aparecem por acaso. Uma pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada pela CNN Brasil, jogou um balde de água fria nas ambições eleitorais de Flávio Bolsonaro. Depois da repercussão do áudio entre o senador e Daniel Vorcaro, antigo dono do Banco Master, o cenário que parecia equilibrado virou de cabeça para baixo. Antes, Flávio aparecia em empate técnico contra Lula em uma eventual disputa de segundo turno. Ele tinha 47,8% das intenções de voto, enquanto Lula aparecia com 47,5%. Era um quadro apertado, praticamente empatado, daqueles que alimentam um discurso de força, viabilidade e competitividade. Só que agora o retrato mudou. Na nova pesquisa, Flávio despenca para 41,8%, enquanto Lula sobe para 48,9%. É uma queda de 6 pontos percentuais para Flávio e uma vantagem clara para Lula nesse cenário de segundo turno. E aqui está o ponto central. Não estamos falando de uma diferença pequena, quase invisível, que poderia ser ignorada por estrategistas políticos. Estamos falando de uma mudança grande o bastante para acender um alerta vermelho dentro do PL, entre aliados, entre dirigentes partidários e entre todos aqueles que avaliavam Flávio como uma opção forte para 2026. O que isso significa? Significa que a crise envolvendo o áudio, Daniel Vorcaro, o filme Dark Horse e o vazamento das conversas pode ter atingido a imagem de Flávio em um momento decisivo. Não dá para afirmar de forma automática que toda essa queda aconteceu exclusivamente por causa do áudio. Pesquisa eleitoral captura vários movimentos ao mesmo tempo. Mas o dado que mais chama a atenção é o período em que o levantamento foi realizado, depois da repercussão do caso. E quando uma pesquisa feita depois de uma crise mostra um tombo dessa proporção, nenhum grupo político trata isso como coincidência simples. Até então, essa história parecia concentrada em 3 ambientes: a imprensa, as redes sociais e os bastidores do PL. Havia comentários, cobranças, tentativas de explicação e movimentações internas. Mas agora a crise saiu do campo da narrativa e entrou no campo dos números. E número em política pesa. Pesa porque muda a conversa de bastidor. Pesa porque muda cálculo de partido. Pesa porque faz aliados pensarem 2 vezes antes de defender um nome que talvez esteja perdendo força diante do eleitor comum. Esse é o ponto que torna tudo mais grave para Flávio Bolsonaro. O problema não é apenas responder sobre o áudio. O problema é responder a uma pergunta muito maior. Ele ainda consegue se apresentar como um candidato competitivo? Ele ainda consegue convencer não apenas o eleitor bolsonarista mais fiel, mas também o eleitor de centro, o antipetista moderado, o empresário, o dirigente partidário e todos aqueles que olham para uma candidatura pensando em risco e chance real de vitória? Porque para ser candidato forte em 2026, Flávio não precisa apenas herdar o sobrenome Bolsonaro. Ele precisa demonstrar força eleitoral própria, precisa passar confiança, precisa mostrar que consegue atravessar crises sem sangrar demais. E é exatamente aí que essa pesquisa cria uma rachadura perigosa. O caso Vorcaro atinge Flávio em um ponto sensível: a confiança pública. Quando aparece uma crise ligada a um banqueiro envolvido em polêmicas, a um valor milionário, a um filme sobre Jair Bolsonaro e a uma conversa vazada, o desgaste não fica restrito aos adversários. Ele começa a produzir dúvida em setores que poderiam apoiar, mas que também calculam o custo de embarcar em um projeto enfraquecido.
E talvez por isso, o movimento recente de Jair Bolsonaro e do PL ganhe outro significado. Quando Bolsonaro pede união em torno de Flávio, isso pode parecer apenas uma tentativa de blindagem familiar e partidária, mas diante desses números, a leitura muda. A preocupação deixa de ser apenas especulação de bastidor. A pesquisa sugere que havia sim um problema concreto sendo medido. Flávio poderia estar perdendo força justamente no momento em que precisava se consolidar como nome viável da direita. O jogo mudou. Se a crise fosse apenas uma polêmica passageira, bastava esperar alguns dias, deixar o assunto esfriar e seguir em frente. Mas quando o desgaste aparece em pesquisa, a estratégia muda. O PL passa a ter que avaliar não apenas se Flávio consegue se explicar, mas se ele ainda consegue carregar uma candidatura nacional sem virar alvo fácil, sem ampliar rejeição e sem comprometer o campo político que pretende representar. O que estamos vendo, portanto, não é apenas uma pesquisa, é um sinal de alerta sobre o futuro político de Flávio Bolsonaro. A promessa de ascensão agora enfrenta sua maior prova. O chão que antes parecia firme começa a mostrar rachaduras. E a pergunta que fica é direta. Flávio Bolsonaro continua sendo o nome mais forte da direita para 2026? Ou começou a se transformar em um risco eleitoral para o próprio bolsonarismo? Essa é a pergunta que passa a orientar os próximos movimentos. E se esses números se confirmarem nos próximos levantamentos, a crise pode deixar de ser apenas um episódio incômodo para se tornar um divisor de águas. O que você acha dessa reviravolta? Essa queda é só efeito momentâneo da crise? Ou Flávio Bolsonaro começou a perder espaço de vez? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam o que realmente está acontecendo nos bastidores da política brasileira.